Fala galera, estamos começando o Roda Bíblica e antes que vocês aí que nos acompanhem critiquem, falem, eles copiaram do Roda Viva, não sei o que. Sim, a gente copiou. Mesmo. Mas tem um podcast depois, né? Roda Bíblica Podcast. Mas foi de propósito, essa inclusive é a nossa ideia. Nada se cria, né? Não é verdade? Então, mas antes que o pessoal fale, porque na internet os caras gostam de criticar, né? Ninguém quer fazer nada, mas criticar os caras gostam. Então antes que eles critiquem, sim, a gente copiou, mas o nome, querendo dar o nome. Isso, querendo dar outra ideia, outro viés. Eu vou usar uma frase do Marco, que é transformar uma conversa de bar gospel. Não sei se isso é possível. Nós vamos tentar entender isso. Ele falou assim, mais bar, menos TV. O que eu quis dizer que é uma conversa informal, né? Eu podia falar informal, né? Mas tá bom, depois isso daí nós vamos entender depois. Rapaziada, eu tô aqui com muita alegria com o Marco, com o Vinícius e eu, o Zeca, né? 3 comunicadores e a gente resolveu, de fato, colocar aquelas conversas que a gente sempre tinha quando a gente se encontrava à disposição de todo mundo. Para você também que nos assiste poder trocar ideia com a gente, porque a gente achava super legal os nossos insights. A gente falou, nossas conversas são muito interessantes, acho que todo mundo deveria participar disso. A gente tem que ter um podcast, cara. Desculpa. Não era pra ser tão ousado assim, então. É que assim. Mas não era a ideia? É isso. Não foi assim que nasceu o projeto? Pouco se fala sobre as coisas bíblicas, então, cristãs, na verdade, religiosas sim, e tal. Pra gente poder trocar ideia sobre isso. Afinal de contas, é tanto de paradigma, de preconceito aí, que é legal a gente conversar. E essa é a nossa ideia. Então, tô aqui eu, Marco e Vinícius. E o Marco agora vai ter a responsabilidade de apresentar o nosso convidado de hoje. Essa seria a hora da apresentação dos nossos patrocinadores. É verdade. Pô, mas como é que eu vou esquecer daquela parte do dinheiro, na verdade? Só que o quê? Não temos ninguém pra anunciar, né, cara? Esse é um problema, não é Ainda verdade? não tem, mas pode ter. Primeiro, né? Exatamente. Mas se o pessoal ficar demorando, daqui a pouco não vai ter espaço pra anunciar mais. É verdade. Tem que aproveitar. O tempo aqui é escasso, não é verdade? É verdade. Então tem que correr. Então, editora, de repente a sua loja aí que quer vender uns livros aí, camiseta. Cara, fazemos qualquer negócio. Entre em contato, o @Roda Bíblica Podcast. Isso. E aí a gente arrebenta por lá, troca ideia e vamos fazer negócio, que é o importante também, né? Com certeza. Não é verdade? A gente se diverte, mas também quer ganhar dinheiro, né? Você é doido, é? Nosso convidado de hoje é o seguinte. Antes de você continuar, pensa que tem que ser boa, o Vinícius já disse. Já falei. A apresentação tem que ser boa. Cara. Se for fraca, apresentação. Nosso convidado de hoje, ó como é que é o naipe do convidado. Vai. É um dos teólogos mais importantes do Brasil. Sem dúvida. Professor de teologia. E ele é aquele cara, tá ligado? O cara que você fala, tava lá. Tipo assim, ele escreveu um livro sobre Jonas. Você fala, mano, o cara tava dentro da baleia, velho. Pra escrever isso aqui, é aquele cara muito detalhista. O cara sabia, muito né? perfeccionista. Sabe, você chega no camarim, o maluco tá com o hebraico aberto. Sim. Tá com o texto original aberto. Lê grego, fala hebraico, grego, tudo. Professor do Betel, professor de um monte de lugar. É isso, é um dos teólogos mais importantes, Carlos Vailate. Obrigado, professor. Carlos Augusto Vailate. Boa, vai lá. Agora eu fiquei encabulado, viu? Vou ser sincero, depois de tantas coisas ditas aí, mas Deus abençoe aí Marcos, Zeca, Vinícius, é um prazer aí poder participar dessa roda bíblica, né? E esperamos aí, com a graça de Deus, tentar contribuir de alguma forma para esse bate-papo. E muito obrigado pelos predicados bem generosos, bem gentis aí da parte de vocês aí, né? E que Deus de fato nos abençoe nesse momento, que ele seja prazeroso para nós e para os queridos telespectadores. Professor, teve um livro aqui que já me chamou a atenção. Opa, que é esse aqui, a capa dele não é a minha foto, viu? Antes que você diga, não é a minha imagem. Manual de demonologia. Eu lembrei do nosso querido Mastral, que é esse cara que tem aquelas conversas, fala que conheceu o cara, esteve com Não, ele. eu não conheci o cara e não tenho nenhuma relação com ele. O que seria isso, professor? Manual de demonologia. Poxa vida. Então, esse livro, né, que tem essa capa um tanto quanto tenebrosa, ele é resultado da minha dissertação de mestrado em teologia, onde eu escrevi sobre Marcos 5, 1 a 20. Eu fiz uma exegese do texto grego de Marcos 5, 1 a 20 e fiz um apanhado demonológico no Antigo Testamento, no grego clássico, na época de Jesus, em vários outros contextos exorcísticos, e o resultado disso foi publicado pela editora Fonte Editorial agora em 2011. O primeiro livro que
publiquei. Então, em que pese ele ter essa cara, essa capa e tudo mais, ele não é um livro que aborda a questão demonológica de forma mística, supersticiosa, algo do gênero. Ele é um livro técnico sobre o assunto. Entendi. Sobre esse assunto de De demonologia. O que é um demônio? Boa pergunta. Essa ele foi bem direto, né? Você vê? Ainda bem que olhou para mim, mas vamos lá. Um demônio, ele é nós entendemos de uma forma geral que é um anjo caído. O que distingue um anjo, digamos que bom, de demônios? Envolve a questão basicamente do caráter. Então, anjos como Miguel, Gabriel, por exemplo, citados nas Escrituras, são anjos bons, que seguem a Deus, obedecem à sua vontade, de uma forma muito, muito prática, né? Já demônios seriam anjos caídos, que caíram da sua posição de obediência, criados originalmente santos, perfeitos e assim por diante, mas por um mau uso da sua liberdade, outrora dada pelo Criador, acabaram enveredando um caminho que era contrário a Deus, à sua palavra, aos seus valores e à sua vontade. E daí serem chamados de demônios, de forma bem genérica. Entendi. É difícil falar sobre isso daí, né? A liberdade dos anjos ainda continua? Assim, pois por exemplo, você pegou um gancho na minha fala que eu falei outra hora, né? Já se revolta, vai saber. Pessoal, esse assunto tá em alta porque agora tem aquela série Lucifer, né? Uhum. E assim, claro, verdade, a série não é... série não é bíblica, sim. mas digo assim, o assunto tá em alta, né? Todo mundo sim. fala-se muito sobre isso, assim, tem um interesse muito grande em cima dos demônios, né? Inclusive, algumas igrejas evangélicas, eles são bem... bem prevalentes, né? Eles são bem prevalentes. Inclusive, tudo é culpa do demônio, pastor? Pois é, alguns dizem que sim, né? Eu diria que não. Principalmente dos pecados que os então, o tema do mal, né? Você fala de Satanás, diabo, demônios, o tema do mal, ele é cativante. Ele é interessante. Eu, particularmente, escrevi porque eu gosto do assunto. Mal em geral. Demônio. Não do demônio. O demônio eu quero distância dele, mas o assunto me é interessante, né? Aliás, tudo Você já assunto... entrevistou algum demônio? Nunca tive esse desprazer. Conheço gente que já. Mas você sabe que algumas igrejas que fazem isso hoje, e não precisamos nomeá-las porque sabemos muito bem quais são, essa é uma prática que já aparece desde o Testamento de Salomão, que é um texto apócrifo do 4º e 5º séculos depois de Cristo, onde nós vemos Salomão, por exemplo, pedindo para os demônios fazerem fila. Eles fazem fila, ele está no trono dele, e à medida em que os demônios vão chegando diante dele, ele pergunta: qual é o seu nome? De onde você vem? Que mal você causa na vida das pessoas? Como que você sai da vida do indivíduo? Então, qualquer semelhança com determinadas igrejas é mera coincidência. Isto já ocorria no 4º e 5º séculos nesse texto apócrifo, né? Então isso é bem interessante. O tema do mal, ele é fascinante. A ideia da teodiceia, o problema do mal, do sofrimento, anjos, demônios, apesar de a revista Veja, a Datafolha, anos atrás, numa enquete, eles chegaram à conclusão que, mais ou menos à época, eu não sei exatamente hoje como que esse percentual persiste, mas cerca de 75% dos entrevistados não acreditavam na existência do diabo ou dos demônios. É interessante, né? Nós temos quase 100% dos entrevistados que creem em Deus, mas ao mesmo tempo, você tem aí 3/4, pelo menos à época, que diziam não crer no diabo, nos demônios. Isso quando? Essa pesquisa de quando? Mais ou menos, eu estou chutando, eu não lembro exatamente, mas mais ou menos 2010. Portanto, há 10 anos. Isso é interessante, porque o brasileiro é um povo místico, né? Mais ou menos supersticioso, né? Nesse caso, e não crer nisso eu achei um dado muito curioso, né? Acho que eles pegaram só os calvinistas, cara. Não crer até a segunda página, né? Porque a maioria da galera, quando passa em algum lugar, vê algum ritual de outra religião ali, a galera já fica, opa, mano. Pula, é verdade. Pula, sai fica fora. com Não crê, medo. mas tem medo. Sim. Não acredito, mas Quer dizer, vai que é verdade. Vai que, é isso aí. Mas isso entra muito na questão mística que o pastor Vailate levantou aí, que eu acho que é do brasileiro, né? E não só nisso, né? Mas em qualquer coisa, né? Que os caras negócio de bater na mesa, deixar a Bíblia aberta dentro de casa. Salmo 91. Salmo 91. Inclusive, a gente pode deixar aqui nos próximos no Salmo 91. Algumas vovós que acabam, né, pelo menos num contexto antigo, colocando a Bíblia debaixo do travesseiro para a criança, o netinho, não ter pesadelo. Quer dizer, isso é um absurdo. Sim.
Eu já conheci casos de senhoras assim, crentes ou crentes em tese, entre aspas, que faziam isso para o netinho ter um bom sono. Quer dizer, qual o sentido? Para ele ter um bom sono, ele tem que ler a Bíblia. Isso é interessante que fala muito sobre a questão da fé, da fé que é percebida através de um objeto, né? Perfeito. E aí a pessoa, ela acha que o objeto tem poder, né? E não, por exemplo, aquilo que o objeto diz. É como assim, se o livro é poderoso e não o que está contido nele, sabe? Sim, entendi. Então, por exemplo, só essa forma de enxergar amuletos, né? E coisas assim, é interessante como isso é presente na cultura brasileira, né? Perfeito, mas isso é interessante porque você tem, com perdão pela redundância, um objeto palpável. Você fala Deus, eu não vejo Deus, eu não vejo Jesus, eu não vejo o Espírito Santo, eu não vejo o diabo, eu não vejo um demônio. Mas uma garrafa de água eu vejo, uma Bíblia aberta eu vejo, um amuleto, até num contexto místico judaico, a mezuzá, aquele rolozinho que tem trechos da Torá, que um judeu ortodoxo ele coloca no batente, ele crê que aquilo livra dos maus fluidos, do olho gordo ou dos espíritos maus. Então, perceba que essa ideia mística ou supersticiosa, ela não é exclusividade de um contexto católico ou até mesmo protestante. No judaísmo nós também temos isto, né? Em vários outros contextos. Então é mais fácil você se apegar a algo que você vê, toca, apalpa, do que algo que é simplesmente abstrato. Ele é mais caracteristicamente uma ideia. Eu não vejo. Então, você poder tocar naquilo e a sua fé, entre aspas, ter a muleta, como você muito bem, vocês colocaram o nome, né? A muleta do objeto, ali eu estou vendo, estou tocando nele. Então, isso acaba favorecendo, né? E no nosso contexto sincrético, supersticioso, tupiniquim, aí é uma maravilha para isso aí. Prato né? cheio. Exato. Pastor, você disse que o certo é ler a Bíblia, e o Marco fez na apresentação aqui, ele esqueceu de falar que é pastor mesmo de igreja, tá ali com as ovelhas e tal. Né? Sim. Cheirando ovelha, né? O pastor gosta de falar isso. O pastor Valati vai falar direitinho a igreja, mas, pastor, eu queria que, até pra gente caminhar para uma questão mais prática da vida mesmo. Cheirando ovelha não literalmente, né? Uma simbólica, né? Simbólico. Porque senão seria ruim, né? O cara ia falar que você... Tá fedendo, tá fedorento. Mas é que ele tá no meio das ovelhas lá, né? Porque é uma coisa, bem evangeliquez, né? Isso, né? Total. Às vezes, digo assim, às vezes tem um público que não entende a sua analogia. Achou que ele é pastor mesmo das ovelhas. Vai saber. Rapaz. Aí, Vinícius. Tá vendo? Eu lembro de uma história que o professor de teologia falava assim, a galera falava, vai cair fogo do céu hoje. O que é isso, cara? Ficou com medo. É uma das pragas do Egito, que é isso, né? O crente lê a Bíblia, pastor? Que a sua pergunta ela é interessante. Eu diria que uma parcela, claro, isso é muito subjetivo, né? E vai de comunidade para comunidade, de contexto para contexto, mas muitas vezes eu diria que não. Curiosamente, se vocês me permitem, um outro censo, que data mais ou menos também de 2010, portanto, eu não sei até que ponto ele é atual, mas o nosso querido Oswaldo Paião, que você conhece muito bem, aba presa, aquela coisa toda, né? Jornalista também e tudo, ele fez uma entrevista com pastores à época e mais ou menos quase, salvo engano, o índice, o percentual, se não falha a minha memória, era 50,68%. Dos pastores entrevistados, líderes, não eram ovelhas, vamos dizer, eram líderes, eles, quase 51% não havia lido a Bíblia inteira uma vez sequer. Eu fico imaginando, o sujeito é pastor, mas ele não leu o seu objeto em tese de trabalho, quer dizer, ele prega a Bíblia todos os domingos, ou eu imagino que deveria pregá-la, né? Então, se isso acontece com líderes, qual não será o cenário eventualmente catastrófico, trágico, das ovelhas ou dos membros, claro que sem fazer generalizações. Sim. Então eu creio que programas como este, Zeca, né, a Vinícius, o Marco, ele é muito bem-vindo para a galera aí que nos assiste, jovens ou as pessoas de uma forma geral, que não necessariamente são líderes de igrejas, são membros, né, de uma forma geral, e tem a sua importância no corpo de Cristo, entendo a importância que é ler, estudar as Escrituras e meditar nelas. Não é coisa para pastor, para teólogo, é coisa para todo o verdadeiro, sincero e genuíno cristão. Leia a Bíblia, nós temos todos os tipos de Bíblias, né? É a Bíblia da vovó,
avó, é a Bíblia do surfista, você tem a Bíblia Tim, você tem Bíblia de letra grande, Bíblia de do letra Tales. pequena. Você tem. Como que é? Qual que é outra? Essa não tem. Do Tales? Qual que é essa? Foi a polêmica da Sim, sim, sim. do É Thales mesmo? Não Alberto. sabia, não. É. Não, você assistiu? Do Tales? É. Não sabia. Então as pessoas, Tá resumindo, não lêem a Bíblia se não quiserem, né? É sério, cara. Não sabia que a Bíblia era do cara. Tem. Deu polêmica. Ah, entendi. Sim. O cara foi o primeiro que Não. divulgou, né? Não, quem divulgou o quê? Já nem sabia disso. Estão fazendo bullying com o Zeca, pessoal. Aí, ó, só pra vocês saberem aqui o negócio aqui, como é que é, né? Bíblia do Tales. Nunca leu a Bíblia do Thales. Brincadeira comigo. A Bíblia do Vinícius a gente sabe que é a do surfista, né? Olha lá, ó, Bíblia havaiana. Havaiana, exatamente. Vai lá, eu fiz essa pergunta, Sim. porque a nossa ideia aqui é extrapolar e falar principalmente da vida prática. Sim, perfeito. Que é a vida realmente. Né? Exato, que é o que interessa, Não né? é? Que sai daquela questão da igreja, parede e tudo mais. Se o crente não lê, Uhum. ele não vai saber viver. É verdade, é verdade. Ou ele vai viver de um jeito como todo mundo faz. Ele vai copiar alguma coisa. O que o cristão tem copiado aí? E pelo jeito, não é o Cristo, né? Inclusive até o termo cristão talvez não se aplique aí. Como é que você tem observado isso aí, dessa vida prática do cristão que não lê a Bíblia? Pegando o gancho na sua fala, você citou aí a ideia do nome cristão, né? É. A palavra cristão vem do grego Christianos, que vai dar o nome cristiano em português, né? E Christianos, se você pegar alguns dicionários de grego, como o do Johannes Low e do Eugene Dá, ele vai dizer que cristão é aquele que ele cumpre dois aspectozinhos. Primeiro deles, cristão é aquele que crê em Cristo. Segundo, cristão é aquele que busca imitar os passos de Cristo. Ora, mas se a história desse Cristo está revelada, por exemplo, nas Escrituras, particularmente nos Evangelhos, e depois ela é desdobrada e desenvolvida nas epístolas e tudo, daí a importância de ler. Se o indivíduo não lê, que tipo de Cristo ele está imitando? Então essa é uma questão muito importante, porque nós temos vários Jesuses, vamos assim dizer, aí na praça, né? Sim. É um Jesus que serve aí, entre aspas, que mais se parece com Samu, que ele é só quando a pessoa está nas últimas que ela lembra dele, é aquela ideia de um Deus utilitarista, que ele é mais office boy, o capacho do fiel, do que um senhor soberano. Quer dizer, o sujeito tem a ideia absurda de que Deus existe para atendê-lo, como se ele fosse um gênio da lâmpada. Olha, Deus ele existe para servir aos meus caprichos. E o Deus das Escrituras, ele é soberano, ele não se encurva diante da nossa urgência e dos nossos pedidos, muitas vezes egoístas, individualistas, egocêntricos, narcisistas, não. Então, se ela lesse as Escrituras, ela saberia como lidar com o Deus retratado no Antigo e Novo Testamentos, e que é muito distinto deste Deus caricaturado que muitos aí acabam, digamos que, depositando a sua fé nele, né? Então é complicado. A gente estava falando aqui na outra conversa. Sim. Eu disse assim que eu acho que tem o Deus da Bíblia, o cristão da Bíblia e o cristão do sistema religioso. Sim. Eu acho que o que todo mundo conhece mais é o sistema religioso e não a Bíblia. É verdade. É assim, muitas vezes é isso mesmo. O que se desenvolveu do que é ser cristão, né? Uhum. Criou-se também um padrão do que é ser cristão. E muitas vezes esse padrão não é o padrão bíblico, né? É verdade, é verdade. E esse cristão que muitas vezes não segue um padrão bíblico, a boa parte disso envolve aquilo que vocês estão colocando. A falta de leitura bíblica, ou vamos usar um termo que eu não queria usar, mas é muito pesado, mas um analfabetismo bíblico, né? Certo. Se o sujeito não lê a Bíblia e, portanto, não a pratica e tudo, que tipo de orações ele faz? Jesus vai dizer em João capítulo 15, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, as minhas palavras, para que as palavras de Jesus estejam em mim, eu tenho que ler a Bíblia. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, que tipo de oração o indivíduo faz se ele não lê a Bíblia? Ele tira de onde os assuntos? Da cabeça dele. Isso, né? Senso comum é muito engraçado, né? Aí é complicado. A galera que solta versículo que não existe, né? Tipo, tá lá, tá escrito na Bíblia, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, todo mundo sabe esse versículo que não existe, é regra que não existe, tanta coisa, né? É que a regra fica pra religião, né? E aí coloca, e às vezes é mais fácil você colocar isso pra todo mundo. Sim. Vai lá, já falou, o pastor não lê a Bíblia.
Sim. Ele não lê a Bíblia, ele vai falar o quê? Ele vai A falar, cabeça dele. ele vai falar dele mesmo, dos valores dele, da ideologia dele, do que ele é. Mais Aí fácil você complicou. colocar esse código de ética da Eu religião. já ouvi muitas vezes a frase assim, pastor, eu aprendi assim. Aí a gente fala, pô, tudo bem, O fato de mas você o que aprender assim não quer dizer que o seu aprendizado esteja correto, né? Isso. Então, O que você aprendeu não é a verdade, infelizmente. Digo assim, você não tem como colocar a sua experiência como verdade, né? Exato, E exato. a gente Perfeito. vê que isso acontece muito no meio evangélico. A experiência do líder, né? A experiência da pessoa acaba virando Vira o uma padrão. verdade, né? Sim. Perfeito. Aí é que há, de novo, é o perigo dos membros, das pessoas em geral, não lerem a Bíblia, porque se você a lê e a estuda, você não será um fácil refém nas mãos de eventuais, mas que existem, pastores ou líderes com grandes aspas que eventualmente venham a manipular a boa-fé ou a credulidade das ovelhas. Daí a importância de ler a Bíblia, né? Então, eu com grande frequência, eu digo para a igreja que eu pastoreio, pessoal, leiam a Bíblia, e se um dia eu começar a ensinar coisas aqui bem estranhas ao conteúdo das Escrituras, vocês não devem me obedecer. Né? Então apenas busquem me imitar à medida em que eu imitar a Cristo. Lembram do que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, me imitem porque eu imito ele. Exato. Então se eu deixar de imitar a Cristo, não me imitem. Né? Então, isso é um perigo. Quando o pastor ele cria ovelhas que sejam réplicas dele e não de Cristo, é isso que nós vemos muitas vezes em alguns cenários da mídia. E aquelas caricaturas, e às vezes não são caricaturas, às vezes as pessoas criticam, o senso comum critica posturas que infelizmente ocorrem, né? Pastores ou líderes que vão enfatizar apenas dinheiro, enfatizam bênçãos materiais, quer dizer, onde isso está enfatizado nas Escrituras? Aí, devido a más práticas, más condutas, todo o cristianismo ele é rotulado de forma equivocada. Tá vendo? Todo pastor não presta. Aquelas generalizações ridículas, né? Todos os pastores não prestam, todos eles querem saber só de dinheiro, todos eles são ignorantes. Quer dizer, pera um pouquinho, você não pode generalizar. Mas, infelizmente, devido aos maus exemplos, os bons exemplos pagam. Sempre foi assim, né? Em todas as áreas. Política, áreas sociais, todas as demais áreas, os maus acabam, né, sendo responsáveis. Exatamente. Aquilo que é manchado, aquilo que é pecaminoso, ele acaba dando maior publicidade, muitas vezes, do que o bem, né? É isso, infelizmente. O pastor colocou a política na conversa aí? Vamos falar de política? Pronto. Vamos. Vai, Lati. Tudo que é de esquerda é do demônio? Inclusive, tá aqui. Olha lá. Eu não ousaria dizer isso, né? Eu já fui de épocas em que eu defendi muito isso. Todo esquerdista vai para o inferno, vai arder no quinto dos infernos e tal. Eu já cheguei a ter um pensamento mais ou menos assim. Agora, eu não tudo imagino isso... o Vailate falando isso. Não, eu não diria que eu falaria, mas que eu pensei durante boa parte da minha vida é fato, né? Agora, me permitam ser franco, nós não temos hoje definir o que é ser de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, é muito complicado, porque hoje esses aspectos políticos, ideológicos, eles são muito fluidos. Agora, claro, a direita, de uma forma geral, acaba se caracterizando por uma perspectiva mais conservadora, especialmente nos costumes, e liberal na economia. Quando você vai para uma perspectiva... Que deveria ser também, né, professor? Pois é, exato. Agora, que não é exatamente assim. Agora, se você entender a esquerda, essa é uma questão importante. Se é uma esquerda que, por exemplo, briga para com os direitos das minorias, para com questões sociais importantes e tudo. Desigualdades e tantas outras coisas, mas ela, por exemplo, não é contrária aos valores éticos, morais, bíblicos, cristãos e tudo, eu não vejo nenhum problema. Claro, de novo, e uma pessoa de esquerda ela não é obrigada a defender uma pauta cristã. Né? Ela tem a liberdade para defender o que ela quiser, por mais que seja um absurdo. Assim como eu tenho a liberdade de não acreditar nos pressupostos ideológico-filosóficos dela. Então, você tem extremistas de direita, tem extremistas de
esquerda, e isso é muito complicado você colocar lugares estanques e jogar todo mundo no mesmo pacote. Porque essas identidades hoje são muito fluídas. Isso. Então é muito complicado. Eu tava falando pro Zé que eu acho que a gente tem dificuldade em lidar com a liberdade do outro, né? Perfeito. De escolher em quem votar. Exato. E aí exato. o pessoal coloca umas regras que não existem, né? Como se aquele fosse de Deus ou esse fosse de Deus. Mas na verdade é política e escolhas e opiniões, né? E mais do que isso, cara, o que o Vailate falou, eu acho muito legal a gente colocar, que principalmente no aspecto político brasileiro, que é onde nós estamos envolvidos, Sim, sim. cara, a disputa é pelo poder. Exato, Via de claro, regra. claro. Sim. Então o cara é de esquerda. Mas a política no mundo é assim, né? Mas, Política é disputa por poder, Inclusive, né? recentemente aí, os acordos já foram Sim, nesse sentido aí lá sim. no legislativo brasileiro. Então, os Sim. caras de esquerda já pegando os caras do centro É e tal. lógico. O Centrão tá sempre lá. Tem que fazer um quórum, você tem que ter número, Mas tem que ter vozes. Mas daí, Claro, Vailate, sabe claro, o que claro. me intriga e por isso que eu quis falar? Porque Sim. a igreja comprou uma briga na última Sim, eleição. sim. É A verdade, igreja é verdade. marcou posição. Patrocinou um candidato. Olha, que eu vou ser bem sincero aqui e não quero entrar na questão do candidato. Mas Tá. eu acho que demorou para a igreja fazer até. A igreja estava muito isentona durante Uhum. muito tempo. Na política. Eu não sei, eu não era nascido, vocês que são assim. Me ajuda, Podem cara. lembrar. Na Me época do ajuda. Collor, falam que a igreja tomou partido também. Não sei. Teve isso. Eu não sei lembro. quando- Na época do Collor, eu não lembro. Mas o que eu ia dizer é isso, pastor. Uhum. A igreja comprou uma briga, bancou um candidato. O que eu acho legal a igreja fazer. Sim. Mas ela colocou. Ela associou o candidato com a salvação, vamos dizer Pois assim. é, pois E aí é. não, aí você Não, extrapolou. aí de novo é o extremismo, né? Sim. Então, Eu acho que, tipo, não fazendo uma crítica ao candidato, mas eu acho que o posicionamento da igreja o posicionamento dos fanáticos por esse candidato erram ao colocá-lo na posição de mito. Também. Por causa que aí a igreja já tá entrando até vocês de não uma estão falando do forma Bolsonaro. errada. Uma idolatria. Vocês não É, estão, porque, não é. tipo assim, Não é, é. Falou do Cê é mito. doido. Vocês Você não não estão pode- falando do Bolsonaro, não. Vou usar uma fala do Gabriel Pensador aqui. Nossa. Ixi, já... Que ele fala assim, ele fala assim que é ridículo chamar um político de mito. E é mais ridículo ainda chamar um político ridículo de mito. É tipo assim, você não pode chamar ninguém de mito, principalmente na posição de igreja, né, pastor? Uhum. É complicado. Eu acho que a igreja, antes de tudo, eu acho que é importante a nossa conversa, porque acabamos fazendo com que caia por terra um estereótipo muito difundido, inclusive, aliás, sobretudo no nosso contexto, que traz aquele chavão, religião, política, não é isso? E futebol não se discutem. Claro que se discutem, porque se você não discutir sobre política, existirão aqueles que gostarão de discutir e vão justamente controlar as coisas no seu lugar. Exatamente. Então, nós devemos falar, sim, e vocês tocaram no assunto mais de uma vez, sobre essa questão da isenção. Não existe pessoa neutra. Eu sou isento, nessas coisas eu não me meto. Ao dizer que você não se mete nisso, você já está dando vazão para o candidato A, B ou C. Não existe isso. Né? Então, essa suposta hipotética neutralidade, imparcialidade, isso é uma bobagem, é simplesmente algo utópico, não existe. Então, nós devemos se nos posicionar quanto a determinadas pautas, determinadas agendas, que nós cristãos, claro, não pensando só em nós, não é uma atitude egoísta, vamos pensar só na igreja e os não cristãos evangélicos protestantes, eles que se lasquem. Claro que não é isso. Mas devemos sim tentar votar em candidatos que, ora bolas, mais são condizentes com os valores que nós defendemos, sem, todavia, elevá-los ou exaltá-los a um posto de uma suposta e pretensa divindade ou semi-divindade, né? Então, claro, nós queremos que as coisas melhorem para todos. É evidente que você não vai agradar a todas as pessoas. Você tem um candidato que é mais de direita que é eleito. É evidente que a esquerda e tudo vão ficar doidos da vida. E o inverso também é verdadeiro. Então, mas essa que é a beleza da democracia. Ele não foi
eleito agora. Poxa, a esquerda, por exemplo, teve muitos anos aí para administrarem o Brasil, governar, fizeram algumas coisas boas, não vamos dizer que foi tudo um lixo. Fizeram, mas fizeram muitas coisas absurdamente horríveis, né? Corrupção no governo Lula, um contexto de maior corrupção do mundo na história, conforme especialistas, isso em várias outras áreas dos estudos da ciência política internacional. E isso não quer dizer que necessariamente o presente governo seja santo, correto. Então, de novo, tomemos cuidado para não elevá-los a uma categoria de deuses ou semidivindades do nosso Olimpo tupiniquim. Verdade. Faltou confissão de pecado pra esse governo vermelho aí, né? Faltou. Não, confessar o pecado, né? Assumir Faltou o erro e tal. e falta Ainda, também, né? né? No atual, Falta. né? Você não tem uma postura do Não. Bolsonaro de, por exemplo, dizer assim, olha, gente, referente ao coronavírus, realmente realmente o que eu Por falei. me cedi, de repente, e tal. Você Deu não uma é difícil extrapolada. ter uma postura de pedir desculpa por parte dos políticos, É né? verdade. Acho que isso é meio que em geral, né? É verdade. É. Quando não deveria, né? Vai lá, você falou de isenção. Sim. E eu gosto muito de tocar e conversar sobre isso, porque eu observo que a igreja deixou muitas áreas abertas. Ela não quis se meter nessas áreas. A política é um desses aspectos. E nego começou a tomar conta, começou a fazer, e agora a igreja tem que correr atrás. Eu estou falando da política, mas da arte. A Correto. gente já falou anteriormente aqui da questão sexual também, educação sexual e tudo mais. Para você, dá tempo da igreja ocupar novamente esse espaço? Ou você acha que a igreja, realmente, esse espaço não é para ela? Se posicionar nesse espaço, né? Não sei nem se é se ocupar, mas é participar, né? Estar. Cara, oferecer conteúdo para todo mundo. A gente já falou isso daqui, né? Talvez a gente fique até repetitivo, mas ficar colocando chancela gospel em tudo. Não só pode ser gospel. O cristão não pode escrever literatura, romance. Não pode. Só se for gospel. E aí, cara, o outro vai e escreve e depois você vai criticar o que o cara escreveu, mas você não quer escrever. O cara entra no casamento tocando o Cassiane. Eu já vivi uns romance gospel, Não, cara. você não vai falar da sua vida amorosa aqui, né, cara? Até porque se for falar, o Vailate vai ter que te aconselhar. Aí eu vou. Pela madrugada. É sério que nós vamos entrar nesse Não, papo aí? segue o jogo. Ah, então tá bom. Vailate, fala aí disso aí, cara, do espaço que a igreja deixou pra todo mundo trabalhar e ela só ficar de fora lá atacando pedra. Eu acho que esse assunto é muito importante. Eu estava lendo esses dias atrás, na verdade dias é força de expressão, acho coisa de uns 2 meses atrás, um articulista de algum artigo que escreveu para a Gazeta, eu não lembro exatamente agora do nome, mas ele dizia que em 2050, portanto daqui a 30 anos, as estatísticas indicam, hoje eu estou falando muito de estatísticas, eu não sei o que acontece, isso não é normal comigo aqui, mas tudo bem, né? Inclusive, IBGE, estamos aqui. Não é? Se o IBGE quiser patrocinar, né? Aí não vai dar, acho que o órgão do governo não vai rolar, mas tudo bem. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, parece-me que em 2050, segundo esse estudo agora, que depois eu posso talvez até passar para vocês, caso interesse, a maioria da população brasileira será composta por cristãos evangélicos. 2050. Então os católicos serão ultrapassados agora daqui a 30 anos e realmente tudo aponta para isso. Então, essa é a grande pergunta. Ok, seremos maioria no Brasil. E aí vem a pergunta, e daí? Isso vai representar o quê? Seremos uma maioria em que queremos impor o nosso modelo, estilo de vida para as pessoas, ou, e aí que entra, eu usei como gancho para a sua pergunta, ou nós, evidentemente, claro, sempre dando liberdade às pessoas, assim como queremos liberdade para nós, queremos dar aos outros, ninguém é obrigado a se tornar cristão. Mas como nós podemos pregar Cristo sem sermos invasivos na vida das pessoas? Eu creio que isso envolve exatamente o que vocês mencionaram. O cristão ele deve demonstrar interesse, deve se interessar por todas as áreas, facetas, departamentos e setores da sociedade.
Então, qual o problema de ter um artista cristão, mas não precisa necessariamente, pintar ou retratar temas necessariamente bíblicos? O cara vai ter que esculpir algo que tem a ver com a Arca de Noé, tem que colocar a girafinha ali, ou Jesus. Não, porque ele não pode retratar, sei lá, o amor de um casal e tantas outras coisas, a natureza, tantas outras situações, a ecologia, por meio da sua perspectiva. Claro que filtrando tudo isso por uma cosmovisão cristã. Então, eu acho importante termos, por exemplo, cada vez mais cristãos na universidade, cristãos na política, cristãos na economia, cristãos nas artes, cristãos na literatura secular. Você vê, claro que saindo do contexto nosso brasileiro, um C.S. Lewis que vai escrever sobre Nárnia, sobre tantas outras coisas, você tem ali uma pegada cristã nas entrelinhas, mas ele não escancara, mas o cara escreve sobre literatura. E atinge muito. Exato, as obras dele, mundo. Viraram filmes. Sim. Você influencia o mundo com valores cristãos. Então, quando você fala para uma pessoa sobre o C.S. Lewis era um teólogo, C.S. Lewis... Mentira, eu não acredito que... As pessoas, o cara era ex-ateu, o cara, depois, claro, douto, especialmente na literatura. Então, eu creio que os cristãos, por exemplo, devem ocupar todas as áreas, todas as camadas da sociedade, não impondo goela abaixo os seus valores sobre as pessoas. Não, então a democracia, aliás, ela é parte da criação cristã, né? O cristianismo teve muito a ver com isso. Claro, não é ele que cria em si, nós temos a polis grega lá num contexto antigo, mas depois do término da Idade Média, o protestantismo, Lutero, Calvino, Zwinglio, Butzer e tantos outros, então a ideia da democracia sempre esteve presente no âmbito cristão. O cristão se interessa mais do que todos em preservar as liberdades individuais. Agora, isto não nos isenta, não nos impede de, por meio da literatura, das artes, da política, da economia, da filosofia, de várias outras áreas, dos esportes, influenciarmos positivamente a nossa cultura, e aí sim ser sal da terra e luz do mundo, não sal do saleiro da igreja e luz também dentro do nosso contexto eclesiológico, mas do mundo. Então nós devemos, sim, não só podemos, mas devemos influenciar o mundo ou o nosso contexto particular por meio dos valores cristãos. Eu creio que isso é absolutamente necessário na nossa época. Mas no esporte o que mais tem é evangelismo, né? Graças a Deus eu acertei esse pênalti. Graças a Deus eu defendi aquela bola. Foi Deus. Eu gosto dos da luta. Os da luta. Arrebentei a cara do cara, graças a Deus tava Não, o cara entra com... Jesus é o brabo. Né? No MMA, né? O Valati falou de impor a fé. Eu queria fazer uma pergunta aqui pro Vinícius, cara. Posso? Pra mim? Pode. Quantas vezes você teve que ser batizado, Vinícius? Batizado nas águas? Porque a religião impôs você, cara. Uma vez só. Só uma? uma? Vez, só uma Mas já vez, quiseram, cara. tipo, rebatizar. Uma vez só. E digo mais, por imersão. Olha lá. Os caras vão batizar Aí, ele à ó, força, tá te dando uma cara. alfinetada aí. Eu gostei do que o Vailate falou que cristiano significa cristão. Aí eu entendi que eu gosto bastante de Zé Neto cristiano. Já deturpou tudo, tá vendo? É brincadeira. Inclusive, Não, quando falou Cristiano, eu lembrei do Cristiano Ronaldo. Né? Olha lá. E o Cristiano Ronaldo são obras da carne. O Messi é obra de Deus. Né? Que isso? Que isso, olha lá. não entra aí, né? Nesse É debate, coisa do né? espírito, coisa do espírito. Coisa de Professor, dom. mas você falou uma coisa interessante, que é o seguinte. Eu acho, assim, que é muito raso o conhecimento da maioria dos evangélicos em geral. E como é passado isso. Porque o que acontece? A gente parece... Aquela analogia que o apóstolo Paulo faz, que ele fala assim, olha, vocês parecem crianças. Parece que eu tô falando com criança aqui, eu não posso... Tipo assim, eu Tá não no posso leite falar ainda, as tá coisas de jeito tomando... que vocês não entendem. Tá tomando leite ainda. E é literalmente isso. É uma... Desculpa a palavra, mas é uma burrice muito grande, porque assim, é o que você tá falando. Às vezes as pessoas não conseguem entender um conceito de uma forma um pouco mais abrangente. Tem que ser de fórmula simbólica. Por exemplo, não conseguem entender que o mundo não é um mundo, né? O correto. mundo é um sistema de pensamento que contraria Deus. Perfeito, Mas correto. não quer dizer que o mundo, que o solo, que a terra é amaldiçoada. Sim. E aí cria-se essa coisa de, pô, dentro da igreja é como se fosse um pedaço do céu, do reino de Deus. Mapa espiritual, eu lembro bem disso, cara. Fora da igreja eu tô no mundo. Você tá entendendo?
Sim. Música que fala de amor é música do mundo. Pois é. Por quê? O cara, ele não consegue entender que amor tá dentro das coisas que abrangem também Deus. Exatamente. Então, é um exatamente. raciocínio muito limitado, né? Concordo, você expôs muito bem, Marco. Então a questão isso envolve aquela falsa dicotomia entre sagrado e profano. Isso. É claro que tem coisas, né? O pecado é uma coisa profana, é claro que sim. Mas eu digo, tudo na nossa vida, enquanto criação de Deus, é santo, é sagrado. Tudo. O casamento é sagrado. O sexo, não foi o diabo que criou o sexo. Isso aí, nós temos visões desde Agostinho, muito, né, relacionadas à ideia da santificação, onde ele mesmo acabou vendo, vez por outro, o sexo como pecado. Peraí, o sexo dentro do casamento não tem absolutamente nada, né, dentro do casamento, nada de pecaminoso. Então, isso é muito importante. Quanto à música, e é uma questão meio espinhosa, o que define uma música como sendo, eu não diria cristã, mas... Dentro dos princípios. Isso. Que é aceitável, né? É a melodia. Peraí, mas qual que é a melodia que é de Deus e qual que é do diabo? Uma balada é de Deus, o rock é do capeta. Então, como assim? Ou é a letra, ou é a sonoplastia. Não, os donos da gravadora são ímpios, então tudo aquilo é do diabo. Como nós definimos? Então você vê, por exemplo, um Roberto Carlos, eu vou dizer, e vamos ser bem sinceros, eu acho cafona pra chuchu. Mas ele tem letras que ele enaltece o romantismo entre um homem e uma mulher. Qual o problema que há com isso? Não há problema. Mas ele não falou de Jesus, quer dizer, numa das músicas assim, né? Jesus Cristo, eu estou aqui e tal, aquela história toda. Então, nós temos que analisar esse contexto. É óbvio que se você tem uma música que ela tem aquelas batidas que, sei lá, elas vão induzir o indivíduo ou conduzi-lo para uma sensualização no culto, é evidente que nós não devemos favorecer isso. É evidente. Né? E, claro, eu não estou dizendo também que vamos tocar Roberto Carlos necessariamente também aí na igreja, não estou dizendo nada disso. Porque aí já é uma questão meio que de bom senso, né? Isso. Pelo momento, né, cara? Exato. Eu acho que tem você brinca com a liturgia, né? Que o Vinícius tem que respeitar a liturgia do programa aqui. Na igreja você tem isso. Sim. Mas de repente fora, não. Sim, perfeito. Se aquilo edifica. Você quer uma música mais cristã do que perdoar a Rita, cara? O cara deu uma facada. Deu uma facada e ele perdoou, cara. Não, e é verdade. E tem Você vai ter música. que explicar que o Vailate não conhece essa música. Eu não conheço mesmo. Você é doido. E tem música. Não, a música da Rita todo mundo conhece. A música E da tem Rita. música evangélica Sim. que é contra a Bíblia, né? Nossa. Tem algumas músicas. Botou fogo no Tem algumas parque. músicas evangélicas que desevangelizam. Isso. Algumas E que são músicas contra- cristãs que Que são descristianizam. contra os princípios bíblicos, né? Perfeito. A Aquelas teologia músicas. da Ana Paula Valadão, né? Nada contra, viu, Ana Paula? Nada contra, Inclusive tá realmente. convidada. Mas Tá Ana convidada Paula- pra vir aqui, Ana Paula. A Ana Valadão. Paula ainda é melhor do que a moça lá Que que isso? escreveu Não do fala- Sabor não fala de Mel aí. lá, que é... Sabia que ele ia que falar. fala, Sabe, da como é que é vingança. o... Quem A mandou ministra, né? A ministra. A ministra. A ministra. É. Mas não é a mesma, né? Não, A doutora claro que ministra não. é a mesma. Tô fazendo bullying aí com o Vai Marco. saber, vai saber. Não é, cara, não é. Mas É o mesmo nome. Sim, mas é isso. É o que eu acabou de falar. Você canta na igreja, tem o selo, Vingança. pode. E você fala de vingança claramente. Pois é. É porque uma vez eu vi um meme que era uma brincadeira que Sim. falava assim, qual que é a música cristã? Tinha essa da ministra que era... Da Da ministra. Quem não me ajudou vai se arrepender, não sei o que lá. E tinha uma música... Deus vai pesar a mão. Isso. Aí tinha uma música do Renato Russo falando, é preciso amar como se não houvesse amanhã. Aí tipo, Pois assim, me é. diga qual é a música cristã. Pois é. De novo, a discussão. Será que é a letra? É a melodia? É a sonoplastia? É o ritmo? O que é? O que define, né? Então, isso evidentemente é complicado. Então, se o que é cantado, claro, ele tem valores, digamos que bíblicos, por mais que não seja necessariamente num culto e tudo, qual o problema com essa música? Como o Zeca muito bem colocou, dependendo do contexto, numa situação extra-igreja, fora do tempo, do culto, da liturgia, de tudo. Qual o problema? Num romance, ali o marido, a esposa, enfim. Os caras colocam, né, que crente não pode ouvir música que não é gospel, e aí fica aquela bagunça. Eu quero tocar em outro tema aqui, ó, que eu peguei numa publicação do Vailate aqui. Ai, pronto. E aí, Deu uma zapiada lá no Insta Caraca. do menino, né, cara? Tá voando, Vailate, É tá agora, voando hein? lá no Instagram. É agora.
Twitter do Vou seguir, Twitter do Pode seguir que o Vailate é No monstro. Twitter eu não coloco muita coisa. O Twitter é meio complicado você andar lá, né? Tem um pessoal nervoso, rapaz. Você disse que pensa algo diferente, o pessoal já começa a xingar. Sim. Inclusive, Vailate, O pessoal cristão é bem complicado. engajado no Twitter, né? Tem umas polêmicas grandes. Assim. Não, eu acho que é legal, todo mundo tem a liberdade, mas tem um pessoal que extrapola o limite. O cara já ofende. Discorde de mim, mas não me ofenda. No outro dia eu fiz um comentário lá, em um determinado momento, sobre algo que envolvia, claro, né, questões de aborto, de maconha, aquelas coisas todas lá do grupo LGBT, mas eu recebi alguns, né, predicados bem carinhosos da turma. Eu tive que bloquear meu mundo, teve não sei quantos mil compartilhamentos, 300 mil compartilhamentos. Eu falei, poxa vida, mas eu levei cada cacetada. Eu falei, e eu só expus a minha perspectiva na minha página privada. Mas não curta, não isso que eu aceite. te falei, as pessoas não sabem. As pessoas estão com os nervos exato, a flor da pele, não dá. O nosso objetivo aqui, vamos lá. segundo o Vinícius, é ser cancelado. Chegar no nível cancelado, master, nós estamos bem. aí chegamos no nível que a gente quer. Se é ser cancelado pelo mundo e aprovado por Deus, glória a Deus. Ótimo. Pode me cancelar quantas vezes quiser. Mas é o que na verdade de fato acontece. O Vailate colocou o seguinte, ó. Sim. Eita. Desmasculinização. Que palavra é essa? Ai. Explica pra gente, Marcos, o que é desmasculinização? Deixa ele concluir. Eu tive que abrir aqui. Tá vendo? O cara já quer pegar só o recorte. Até eu vou abrir aqui também pra ver, né? Não ia dar nem pra eu falar se eu não estivesse lendo, cara. Que é difícil isso daí. Que ele fala da cultura, né, crescente do momento, da desmasculinização. Tudo bem. Da desconstrução da figura do homem, que foi o que eu entendi. Perfeito, é isso mesmo. Não é? Bom, 4 homens aqui. Pô, vamos falar disso daí. O que tá acontecendo, Vailate? Nós estamos virando tudo... Como é que eu posso falar isso pastor? agora? Você tá na linha daqueles caras... Estamos virando tudo... Você tá na linha daquele pastor de Brasília lá? Afeminado, pode? Eu vi alguém falando sobre isso. Acho que tem um pastor de Brasília, o nome dele acho que é Anderson, alguma coisa assim. Ele tem um movimento que é nesse sentido. Não sei se é Anderson Gonçalves, alguma coisa assim. Mas eu já vi um cara que criou um evento mais ou menos com esse tema, mas explica pra gente o que é. Vamos ler Pode dar, leia por completo. Em épocas como a nossa, nos deparamos com uma forte e crescente cultura da desmasculinização. Uma antiga fala dos filisteus revela-se bastante oportuna e ilustrativa. Mostrem-se fortes e sejam homens. Cara, os filisteus, o cara ainda botou o pai. Eu usei o exemplo ainda dos filisteus, quer dizer, até com eles nós podemos aprender, e eu disse, é algo ilustrativo. A fala deles ilustra muito bem o nosso contexto. Quando a gente fala de desmasculinização e também de desfeminilidade também, o inverso é verdadeiro, é aquela coisa, claro, é a bendita, para não usar outro nome, vou usar todos os pingos nos is, né? A maldita ideologia de gênero, que vai dizer que o homem não nasce homem, que mulher não nasce mulher, e aquela coisa toda, aquela papagaiada desprovida de qualquer fundamentação científica, porque essa é uma questão biológica, é tão simples quanto. E essa turma que é uma minoria, e mais uma vez, infelizmente, faz muito barulho, eles querem que, por meio de universidades, por meio de cartilhas, por meio de programas, por meio de N outras situações, enfiarem goela abaixo nas pessoas que a biologia está errada, que os cromossomos lá, XX, XY, homem, mulher, está tudo errado, e que você simplesmente é um construto social. É claro que a sociedade, nesse sentido, ela afeta os nossos conceitos também sexuais, ideológicos, filosóficos e assim por diante, mas a minha postagem tem a ver com uma crítica mesmo, né? Nós vemos hoje o ser homem, ou a masculinidade que naturalmente acompanha o homem, sendo criticada. Quer dizer, é errado você ser, por exemplo, gentil e abrir uma porta de um carro para uma mulher. A mulher não precisa do seu cavalheirismo. Gente, mas isso é um absurdo. Qual o problema se eu quero ser gentil? Se eu quero ser educado? Se eu quero mandar flores? Por que você está mandando? Você está achando que você é superior para mandar flores? Sim. Flores eu recebo e então você está me oprimindo. Eu estou te oprimindo com flores? Sim. Eu estou te oprimindo porque eu sou gentil? Eu estou te oprimindo porque eu puxo uma cadeira para você se assentar? Paga a conta. Porque paga a conta, você é machista, só você tem dinheiro, não tenho. Você quer dizer que você é mais empoderado financeiramente, eu sou a ralé. É uma coisa paranoica. Extremo, sejamos homens. Pastor, eu vou fazer
homens. eu vou fazer o advogado do outro lado, só pra... De quem? só Do pra diabo? Olha lá. Não. Eu acho que ele se inspirou no livro ali. Não. Você entendeu, né? Ele não quis dar nome aos bois. Eu só quero dar um recado antes dessa Pode. Garotas, podem pagar a conta quando se encontrarem comigo sem problemas. Você não reclama, né? Não, vamos aí. Pastor, assim, Sim. tem uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte. Quando você tá apanhando, às vezes não funciona conversar e falar baixo, tem que gritar. Já sei onde você vai chegar. Pode continuar. Por exemplo, esse movimento, ele não é uma resposta de um problema histórico da questão do machismo, da questão, digo assim, de uma dominação de desvalorização da mulher. Se você for ver alguns anos atrás, mulher não votava. Talvez o senhor pegou essa época, não sei. Eu sou mais novo, eu sou mais novo. Você foi Não, sério, peraí. Não, peraí, sem zoeira mesmo. Me parece que não é tão antiga a lei do negócio da votação. Eu sou vindo da década de 60, pro eu sou de 73. Tá bom. Eu sou de... Desculpa, então. É brincadeira, mas fica em paz. Fica em paz, fica em de paz. 60. É só pra brincar mesmo. Então, assim, o senhor entende também a problemática, porque acontece, a forma como é passado às vezes esse discurso por alguns pastores, é como se estivessem viajando na maionese. Como se não existisse um problema do machismo. Sim, não existe. existisse um problema da opressão. Então, eu entendo também o movimento que se levanta de uma forma um pouco mais extrema para chamar atenção para um problema, tipo assim. Sim, o machismo existe, é um fato. Existem caras muito machistas, muitas vezes, infelizmente, dentro da igreja. Então isso é fato, não dá para nós empurrarmos o problema aí para debaixo do tapete. Agora, mais uma vez, o problema são as generalizações. Então, quando você fala, por exemplo, sobre homens, vamos assim dizer, muitas vezes ganharem mais, executando funções parecidas ou semelhantes e tudo, isso envolve outras questões. Claro, a gente sabe que, poxa, a mulher, eventualmente, quando ela fica grávida, que ela se afasta durante tantos meses ali, aquilo é um prejuízo para o patrão, ele não é obrigado a pagar X para ir lá naquele contexto. Em outros contextos, por exemplo, fala-se sobre dominação masculina. Mas, espera aí, quando sempre estouraram as guerras, quem é que vai para a guerra? São homens. Para a construção de edifícios e tudo, quem é que leva os sacos de cimento e tudo nas costas são homens. Quer dizer, então muitas vezes há uma briga por uma igualdade entre homens e mulheres, e aqui já cabe uma observação bem pontual. Homens e mulheres não são iguais. Então, mas não é uma briga pelos direitos? Não, perfeito. Então, mas direitos, mas vamos entender o negócio, porque isso envolve essa agenda politicamente correta para o lado do feminismo, né? Aquele feminismo que, na verdade, acaba não querendo apenas direitos, acaba querendo, muitas vezes, privilégios, né? E quer uma desforra contra os homens, não quer simplesmente ter direito aos mesmos salários e exercendo as mesmas funções, o que eu acho legítimo, né? Mas quer dar a desforra. Né? Quer dizer, não aceite, volta ao assunto que a gente falou agora, não aceite gentilezas de homens, né? Porque essas gentilezas, por meio delas, eles querem se mostrar superiores a vocês, mulheres. Quer dizer, é uma coisa imbecil, uma coisa boba. Né? Sim, então, é que assim, o que eu sinto, isso daí também, eu acho que é a parte babaca do movimento. Mas o que eu sinto é que essa parte babaca é uma minoria que faz barulho e que acaba tirando o crédito de uma causa que é séria. Sim, exato, concordo. Eu acho assim, que a luta pelo direito da mulher não é essa. Não é essa coisa do não pode nem abrir a porta do carro pra mim. O problema é que isso influencia muitas. Faz muito barulho. O problema é que isso influencia muitas feministas contemporâneas e elas acabam entendendo o feminismo não como uma briga pelos seus direitos, mas como uma desforra contra os homens. Isso. Vamos devolver tudo aquilo que eles nos fizeram. Peraí, eles quem? Eu não fiz. Isso, não pode virar você uma não guerra. Fez, ele não fez. Então você generaliza. Não pode virar uma guerra entre homens e mulheres. Exatamente, porque um depende do outro. Homens dependem de mulheres. Mulheres dependem de homens. Isso é uma questão óbvia. Até para estarmos aqui, sem essa combinação de algum modo de homens e mulheres, não existiria um negócio chamado humanidade. Então, ambos se complementam. Agora, quando eu quis dizer, quer dizer,
homens e mulheres não são iguais, estou dizendo num certo sentido. Em aspectos biotípicos, de força, de hormônios e tudo, o homem tem mais força naturalmente do que uma mulher. Natural. Então, como você quer igualá-los? Né? Por exemplo, a mulher foi criada por Deus, claro, né? Cremos nós enquanto cristãos, naturalmente com o dom de gerar, de gestar. O homem não. Então não adianta o homem falar, eu tenho uma inveja de você, eu tenho raiva porque eu queria parir. Não vai conseguir, bonitão, porque Deus não te criou com essa característica. Né? Você entendeu? E o inverso também é verdadeiro. Então, se nós não entendermos, guardadas as devidas reservas, que cada um tem o seu papel na criação e Deus criou homem e mulher como complementares e não seres que devem viver numa contínua disputa, numa rivalização monstruosa, um querendo destruir o outro e tal, então é complicado. Então esses extremos evidentemente devem ser evitados. Né? É difícil. Eu levantei o tema também, vai lá, assim, na hora que eu li, eu nem pensei, nem fui tão longe assim, nessa questão da ideologia de gênero e tal. Sim. Eu pensei mais na questão do papel do homem mesmo moderno, com esse avanço de conquistas da mulher. Sim. Então, a mulher ganhou muito espaço. Sim, perfeito. Né? Foi progredindo. Tá mais independente. Desculpa que eu tô chutando aqui às vezes aqui a mesa, hein? O que eu acho... Tenta não derrubar, não derrubar o programa, né? Vamos lá. Pois é. O que eu acho fundamental é toda essa conquista. Mas o homem, ele não sabe que papel ele vai exercer agora. Ele fica perdido, cara. Então, às vezes, dentro de casa, a mulher ganha mais que ele. Ou, em alguns casos, ela sustenta a casa, porque o cara tá desempregado. Sim. O que cai entre nós... Cara. Sim. Não, eu acho que pela rotina da vida moderna, é isso mesmo, é uma parceria, o casamento é isso. Mas isso mesmo. Ele perde essa questão da masculinização, ele fica sem essa essência, tá entendendo? Sim, aquela ideia, poxa, isso. Mesmo, e aí, o homem, ele pisa em ovos muitas vezes sem falar, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso falar? Sim. Quem sou eu? Pra onde eu vou? Já que eu não faço essas coisas. Na minha cabeça, você tem toda a razão. Então, Deus criou homem e mulher não para que o homem se veja ou seja superior à mesma. Ou como muitos fazem aquela caricatura das escrituras, né? Não, Paulo, ele era misógino, né? Ele falava que a mulher não poderia falar no culto, e aquela coisa, ele não gostava de mulher, e aquele cara era estranho. Só um parêntese, explica esse negócio aí da mulher não falar no culto. O que era aquilo lá? Bom, esse é um texto que aparece, por exemplo, ali em 1 Coríntios capítulo 14. No cenário, nós sabemos que no período do primeiro século, os homens, claro, eles tiveram uma predominância, uma preponderância na sociedade judaica, por exemplo, e também na greco-romana, e esses aspectos voltados, por exemplo, para o ensino, para a educação, você tinha um protagonismo masculino. E o índice também de analfabetismo no período do Novo Testamento, ele era muito grande. Então, parece-me, e aí nós estamos trabalhando algumas possíveis leituras, hipóteses e conjecturas, porque o texto bíblico não dá todos esses caminhos, então que fique claro, estamos trabalhando algumas questões hipotéticas. Possivelmente, durante a liturgia, tinha o culto, os louvores, os salmos, a pregação, então talvez nesse ínterim, uma ou outra mulher, querendo entender melhor o que o pregador, alguém estivesse expondo ali na frente, no culto, né? Ela começasse a perguntar para o marido e tal, o que ele está dizendo mesmo, que eu não entendi, porque devido a esse contexto todo que nós mencionamos, isso atrapalharia ou estava atrapalhando o culto na época. Daí o porquê de Paulo dizer, então se vocês têm dúvidas, as mulheres, perguntem em casa para os vossos maridos. Então, entendi. Está falando de um contexto de um casal. Era mais assim, não fiquem falando no culto. Não fiquem atrapalhando a liturgia. Estamos aqui. Exatamente. Se você tem dúvida... Tem muita gente que fica falando durante o culto. Pois isso é uma coisa que é triste. Os homens, as mulheres, hoje tá falando muito. Você tocou num assunto importante, que envolve a questão de reverência. Nós estamos no culto como se estivéssemos, eu estou dizendo de forma genérica, né? Claro, né? Às vezes estamos no culto como se estivéssemos num cinema, como se estivéssemos numa praça de alimentação, estamos no culto vendo o celular na boa. Não, no cinema ainda a galera vai respondendo. No cinema o pessoal respeita mais o cinema. Ótimo, a sua fala foi na veia. Sim. E aí a pessoa está lá como se nada. Cara, você está adorando a Deus. Sim. Você está cantando louvores a Ele. A palavra dele está sendo pregada. Mas que tom e postura mais irreverente é essa que você adota?
Pegando um gancho na sua fala. Então, isso é muito importante. Então, envolve aquela questão de reverência, do zelo para com as coisas de Deus. A gente vai para a casa do Senhor como se fosse um lugar qualquer. O cara vai na boa, conversa na boa, se bobear, pega o máscara com um chicletinho, enfia ali na cadeira, vai tudo. Ele pensa que ele está no cinema. Né? E conversa, e atrapalha, e vê mensagem, vê WhatsApp e faz tudo lá. Peraí, que tipo de culto e adoração você está prestando a Deus? Depois vira e fala assim, o pastor não prega bem não, cara. Pois é. Fraco, pois hein? é, Fraco. Ruizinho. É fraco, né, esse pastor? Não chamou minha atenção, a mensagem tava muito melhor. Muito Pois é, exato. É isso aí, Ó, pessoal. O que me surpreende nesse bate-papo é que o Vinícius tá pautando o bate-papo, cara. Você Que viu? jeito. Fazendo comentários pertinentes. Que isso, eu me tá assusto vendo? com isso, cara. Que Eu me isso, assusto com isso. Mas, cara, eu fico aqui meio assustado. Infelizmente, nós estamos caminhando pro final, mas eu queria abordar um detalhe. Já? Cara, passa rápido, né? Mas eu queria abordar um detalhe do trabalho do Vailate ali que a gente fez na apresentação, mas falou pouco durante a conversa, que é a produção literária do homem. O cara é monstro, né, velho? O cara trouxe aí um pouquinho aí pra gente. Tem muita coisa, ele vai falar. Mas Vailate, a minha pergunta é o seguinte. Cara, você é um teólogo reconhecido. Isso aí é por sua importante. conta e Não, bondade sua, Não, né? que isso, Vailate, é sério. Todo mundo É de sabe, qualidade, todo mundo conhece. Vailate é de qualidade. Mas o que acontece, Vailate, nesse mercado editorial aí? É só calvinista que pode ser inteligente, cara? Só editora grande só publica calvinista, não tem espaço? Que preconceito é esse aí, Vailate? Há um preconceito, sim. Boa. Eu não vou citar nomes para não ser indelicado, embora minha língua esteja coçando, né? Pode citar. Mas meses atrás, eu junto com alguns amigos pastores e todos eles mestres e doutores, né? Quer dizer, pessoas que estudaram, né? Nem por isso são melhores do que ninguém, fique claro, é óbvio. Mas nós estávamos pensando em publicar uma coletânea sobre o trabalho pastoral. O pastor e a literatura, o pastor e, por exemplo, e as artes, o pastor e a igreja, o pastor e aquilo, algo acadêmico. Isso foi oferecido por uma determinada editora, cujo nome vou omitir. Mas essa editora disse, não, nós só publicamos obras de pessoal da área reformada. Não, mas nós tínhamos era um público eclético. E detalhe, em nenhum momento o tipo de literatura abordava calvinismo, arminianismo. Era assunto sobre ministério pastoral. Ainda assim, a editora XPTO falou, nós não publicamos tal tipo de coisa, só obra reformada. Eu falei, ok. Então, há sim um gueto, uma segregação. Infelizmente. É triste. É triste pela qualidade, cara. E o grande público... Eu não sei se perde, porque hoje, pela internet, realmente o trabalho consegue alavancar e chegar em muita gente, né? Até de editoras menores e tudo mais. Mas realmente perde. E é triste. E o inverso é verdadeiro, tá? Eu digo de ambas as editoras, né? Uma que tem um viés mais, talvez pentecostal. Entendi. Né? Aqui e ali. Sim, não isso é verdade. Vide mas o a público oração também. para matar o Nicodemos, né? Pois é. Que depois os caras da CPAD lá tiveram que oferecer lá. Antes da gente encerrar, deixa só o Vailate dar uma pincelada do último livro dele ali, Qual cara. que é o último? Esse aqui de Abacuque, né? é o último? Esse aqui eu acabei de... Tá fresquinho. Abacuque, introdução, tradução e comentário. Foi publicado agora... por favor, claro. Pode falar. Então, Abacuque, introdução, tradução e comentário, pela editora Reflexão. Os meus últimos 4 livros eu publiquei pela editora Reflexão, né? O primeiro deles, Manual de Demonologia, em 2011. O segundo, Expiação Limitada, 2015. Esse eu li. Tentei ler a série completa lá, nas épocas que eu debatia bastante com o Eliezer. O Eliezer é um senhor calvinista, mas o Eliezer é um calvinista simpático, generoso, bacana. Cá entre nós existem calvinistas malas de um lado e existem arminianos malas do outro. Quer dizer, sempre tem. não é questão de ser calvinista ou arminiano, é questão de ser humano. Tem ser humano mala em tudo que é contexto em que nós vivemos. E o mala também é o cara que ele é um dos dois, mas ele não leu nada, né? Pode ser também, pode ser verdade, é verdade. Sabe o negócio bem por cima. Pois é. Compra uma briga que não é dele, né? Que não é dele. Não é dele, de fato. Mas, enfim, depois de Expiação Limitada, eu publiquei As 10 Pragas e a Abertura do Mar, esse amarelinho, que é a minha tese de doutorado, né, pela USP. Em quarto lugar, eu publiquei Jonas, Introdução, Tradução e Comentário, pela Reflexão. E quinto, Abacuque, Introdução, Tradução e Comentário. Então, na USP, a área de pesquisa não é teologia, não tem teologia lá, né? Não tem. Na USP não tem teologia. Qual que é a linha, pastor? Então, lá eu estudei, eu fiz o meu doutorado na área de estudos judaicos
com concentração em estudos da Bíblia hebraica. Certo. Então, minha ênfase, resumindo, Antigo Testamento, porque para os nossos telespectadores que eventualmente não saibam, o Antigo Testamento ele foi escrito 98% dele em hebraico e 2% em aramaico, uma língua cognata ao hebraico, e o Novo Testamento 100% em grego. Então, É o IBGE eu, completo. eu assim, trabalhei, tudo, cara. eu trabalhei ali no Antigo Testamento, aqui eu trabalhei em Êxodo, né, nas 10 pragas, aqui Jonas, Abacuque, eu traduzi. Esse aqui das 10 pragas serviu de roteiro pra novela da Record? Não serviu, mas à época eu fui entrevistado pelo UOL Olha aí. para o que eu achava das 10 pragas e Esclarecer. como eles construíram, se estava perto da Bíblia ou não. Então eu não Legal. assisti a novela, eu comecei a assistir, me vi forçado para poder responder a entrevista, né? Que legal, legal. E eu parte do confesso, UOL, sim. confesso, para ser franco, ser honesto, que eu achei uma super produção. Comecei a assistir a Jesus, a outra produção agora da Record. Confesso que eu achei muito legal e admito que estou muito curioso para ver como será Gênesis agora em janeiro. Sim. A gente viveu uma. Não, eu acho legal a gente viveu uma mesmo, eu acho situação, bacana, né? Todo mundo que trabalhava junto, né? E tava passando essa série Jesus, né? Tá. E aí teve uma produtora que ela entrou assim e falou, pessoal, vocês ficaram sabendo que Jesus acabou? Eu me assustei na hora. Como assim? Tipo, não era eterno? Que história é A essa? gente falou, meu, tipo... Olha a importância do contexto, né? Tudo tem que ter um contexto, senão, olha lá, hein? Voltando pra parte de ler a Bíblia, eu acho muito legal o pessoal que... É verdade, O pessoal que fala assim, não conta não, pastor, a novela semana que vem. Tiveram várias pegadinhas dessa daí, várias A colocações. gente falou, Jesus nunca vai acabar. Pois é, que história é essa, né? Eu fiquei assustado na hora ali. Entendeu? Eu falei, rapaz. Quer dizer que eu tava errado? Mas essas novelas assim da Record, eu vou ser sincero, eu não sou noveleiro, tá? Não sou. Mas esses temas bíblicos, eu comecei assistindo sobre as 10 pragas para responder a entrevista, então eu tinha que... Como que eu vou responder sobre algo que eu não assisto? Né? Começou Então, eu nas tenho que 10 ser pragas e honesto. parou na Senhora do Destino. Aí, né, cara? Mas, ô, Valati, eu tô Sim, muito sim. curioso pra ver essa de Gênesis aí, porque, cara, só pode começar a história a partir de Gênesis 3, né? Porque antes eles estavam pelados, cara. Vai de mostrar Gênesis? isso daí? Tem Gênesis? Vai ter? Vai ter, Não cara. Mas se sabia. Vai ter começar, agora se em começar janeiro. antes, porque eles colocaram roupa depois do pecado. Mas se começar antes, como é que vai fazer isso daí, cara? Mas as propagandas horário. Começar com uma imagem assim, sem nada, que é a Terra era sem forma e vazia. entendeu? Caramba, eu quero só ver. Eu quero ver, cara, como é que vai ser. Mas eu acho que vai isso daí. ser. Mas acho, assim, tem me surpreendido. Legal. Parece-me que é uma super produção. Eles investem bastante. É, né? é isso que a gente falou de conteúdo, cara, de você estar num mercado e oferecer conteúdo. E cá entre nós, não acabamos de mencionar agora? Acabamos de mencionar. Sim, sim. Lá para 2050, a maioria será uma população de cristãos evangélicos. Todo mundo vai ter algum amigo conhecido evangélico na casa dele, querendo ou não. Se essas estatísticas se provarem. De novo, eu espero que isto seja bom. Cujo Adão vai ser o Felipe seja Tito. bom. Sério? E a Eva, sei lá. Não, Bruna isso- Marquezine. Não, Brincadeira, tô brincando. mas pensando por esse lado aí, é bom empresas investirem no público gospel, que a gente tava Tipo, o falando. Adão todo tatuado. Sim, também tem um nicho. Investir né? agora pensando lá na frente. Então, Rota Bíblica Podcast. Olha lá. A bíblica deles, né? E é o primeiro. A gente esqueceu desse Invista no Roda o primeiro Bíblica. podcast aqui de assuntos cristãos. Ah, eu acho que sim. Assim, desse Desse formato. desse com formato, vídeo e tal. não, tem Claro, outros. tem outros. Bibotalk, tem um monte. Abraço pro Glocal. Glocal É, tem um Glocal podcast tem. muito legal. Bibotalk, Irmãos.com. Bibotalk, tem um pessoal, sim, um pessoal muito bacana, bom. legal. Um abraço, Bibolar. tamo junto, galera. Sim, inclusive antes da gente encerrar, passa... Não, vou começar com o Vai Lá. Vai Lá, tipo, se você quiser deixar aí o Instagram, quiser deixar o celular, o WhatsApp... rapaz. O Twitter, deixa o Twitter pra galera ir lá. Como faz pra comprar os livros. Os caras Bom, adquirir, faz aí, vai, Bom, aproveita. bem brevemente, caso as pessoas queiram nos seguir, nos acompanhar aí, temos o nosso Facebook, que é a página de Facebook é o meu nome, Carlos Augusto Vailate, com 2 T's e I no final. O Instagram, @CarlosVailate. Tem no Twitter também lá, coloca Vailate que vai aparecer. E desses livros agora eu só tenho, infelizmente, o último comigo, que é o lançamento, que é Abacuque. Então, eventualmente, quem queira
adquiri-lo, entre em contato conosco ali no Messenger, né? Ou pelo direct, olha só hoje, né? No Facebook, ali no Instagram, e nós podemos dar aí maiores informações e quero agradecê-los, né? Ao nosso querido Zeca, ao Marco por poder revê-lo, rever mais uma vez também aqui o Vinícius e toda a equipe aqui do Roda Bíblica e que Deus conceda vida longa ao Roda Bíblica com patrocinadores. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado. Desculpa a falta de Que dos meus irmãos. me senti à vontade, vocês são gente boa, né? Vejo que tu és profeta. É isso aí. Obrigado mesmo, pessoal, pelo convite e pelo carinho. Obrigado. Imagina, vai lá, a gente que agradece, foi show de bola o papo. Eu acho que a gente quebra até um pouquinho daquela imagem do Vai lá, teólogo do Sim. Vejam Só, né? Não, Falando de tudo Vamos aí. falar, na nossa reunião, vamos convidar o Vailate, mas, cara, ele vai falar, vai começar a citar versículos, vai começar a falar cara, termos hebraico. muito técnicos. O Vai lá voou, cara, foi show de Monstro, bola, monstro conversou de sagrado. tudo, não fugiu de nada, É hein, verdade, cara. que time que você torce, Vailate? Ai. Rapaz. Eu digo que eu sou corintiano, mas Ô, não glória. praticante. Boa. Não praticante. Glória. Não praticando, Só- isso é bom. Isso é Então, bom. Isso. se você me perguntar, corintiano, me fala o nome de um jogador do Corinthians. Não precisa. Desconheço. Eu não sei. Tá na Não, contagem do eu não IBGE sei. lá, Eu sou é o mais corintiano importante. não praticante. Não É que tem tem um jeito. dos nossos aqui que tem esse ídolo do coração aí, mas não vou nem falar quem é. Passa o nosso contato aí, Vinícius, também. Vamos Você lá, que é o então. homem dos contatos aí, cara. Em todas as redes sociais, @Roda Bíblica Podcast, no Instagram, no YouTube, aí nos Roda Bíblica Podcast nos aplicativos de áudio. Roda Também, Bíblica Podcast. Também, Vai se encontrar acha- É isso aí. a gente em todo lugar. E, rapaziada, a gente volta na próxima edição. Se até lá a gente não for cancelado. A ideia é se até ser lá não acabar o cancelado. nosso dinheiro. Exatamente. Não Se anuncia, até lá não não. acontecer alguma coisa, né? Não, Semanalmente aí. Semanalmente. Semanalmente, nossa produção é semanal, cara. Semanal. Nem que a gente tenha que gravar lá no WhatsApp, no vídeo Exatamente. e postar. Zoom. No Zoom, né? A gente dá um jeito. Boa. Rapaziada, valeu, show de bola. Valeu, abraço. Até.